Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ocorreram duas situações em consultório similares na maneira de abordar. Nessas duas situações se trata de um lado, impaciência e do outro, não aceitação. Então, deixa eu tornar mais claro o que eu quero me referir. De um lado, uma pessoa que tem um cônjuge que apresenta um quadro de transtorno de humor depressivo grave, muito grave, de evolução, o primeiro episódio dele na vida, com essa intensidade, e que a pessoa que convive com ele sofre muito, óbvio, pelo quadro que ele apresenta, mas esse sofrimento que ela compartilha com ele também a torna impaciente. Impaciente em que sentido? A cônjuge já moveu-se por vários profissionais. E cada profissional que aborda uma situação em medicina tem condutas que podem diferir. E em psiquiatria isso é muito comum acontecer. Pode ser nome de medicação, pode ser substâncias que são similares, que são para a mesma finalidade, mas que fazem mais parte do repertório do psiquiatra. E nesse caso, por que eu chamo de impaciência? Que, como eu disse para ela no áudio, que a solidariedade dela, a angústia dela diante do quadro do marido, estava, em lugar de ser um auxílio, estava interferindo, porque ela muda de profissional. Ela faz com que tudo comece sempre do zero. A situação é grave. Obviamente, para qualquer pessoa é grave. Para qualquer profissional será grave. Mas o que significa? Que o tratamento iniciado ele precisa ser mantido para ela atingir um tempo ótimo. Mas a dor do acompanhante, da cônjuge, é tão grande que isso a torna impaciente e precipitada. Do outro lado, é uma pessoa que tem um parente filho, em que o possível e provável diagnóstico é de um transtorno esquizofrênico e que, por definição, a maior parte das pessoas que têm um transtorno esquizofrênico precisam de uso de medicação continuada. No caso dela específico, quando é mexido, quando é trocado medicação ou diminuído a posologia, o quadro clínico volta a ser sintomático. Nesse caso não é impaciência. Nesse caso é aceitar o inevitável. O que é que eu chamo de aceitar o inevitável? É inevitável que a filha precise ser tratada por longo tempo ou por todo o tempo. A maioria das medicações, ou a totalidade das medicações em medicina, nenhuma delas é isenta de efeito adverso. E se nós imaginarmos, o efeito adverso significa que nós estamos interferindo num sistema. Nós somos um sistema orgânico. E quando nós interferimos nesse sistema visando alterá-lo, quando você mexe numa peça do sistema, todo o sistema se reorganiza. Então, o efeito adverso é inerente ao efeito positivo. O que acontece é que, na medicina, as medicações que são usadas
são aquelas que, para aquele paciente, para aquela circunstância, o custo é pagável em relação ao benefício que se espera. Se nós mudarmos o objetivo, a mesma medicação pode ficar um custo impagável, porque o objetivo que se espera é irrelevante. No caso específico do quadro psiquiátrico, como os efeitos adversos se traduzem muitas e muitas vezes por uma mudança na alimentar, fazendo com que a pessoa ganhe peso, faz com que isso apareça como uma mudança estética da pessoa, o que é extremamente desagradável, sem nenhuma dúvida. Então, existem métodos alternativos, não alternativos. Nós podemos encontrar outras soluções, sim, sempre é possível se encarar, mas às vezes a medicina chega num limite. É necessário usar uma determinada medicação. Hipócrates, o considerado pai da medicina, dizia que para situações extremas, remédios extremos. Então, se nós considerarmos remédios extremos em situações extremas, nós chamamos de medicações heróicas. São aquelas que o que elas fazem, ninguém mais faz, mas elas cobram um custo para ser feito. Então, se nós observarmos que para situações extremas, remédios extremos, nós só podemos usar remédios extremos, só consideramos o extremo como um remédio quando o benefício que nós esperamos é maior do que o preço que pagaremos. Porque esse preço sempre será pago. Toda medicação tem efeito adverso. Não existe nenhuma medicação. Quando você escutar dizer esse remédio não traz nenhum efeito colateral, isso não é verdade. Toda medicação tem um efeito adverso. Por quê? Porque até o efeito placebo, que são medicações quimicamente inertes, ou seja, aquilo não tem condições de provocar nenhuma alteração física, quimicamente falando. No entanto, uma pessoa ao tomar uma medicação que em si é inócua, ela pode provocar um efeito de melhora bastante apreciável, chamado efeito placebo, ou pode provocar efeitos adversos pronunciados, que é o efeito nocebo. Ou seja, a pessoa que toma o remédio, o estado de espírito com que ela toma a medicação na relação com o profissional que está ministrando, tanto pode produzir, independente do efeito químico do remédio, um efeito positivo ou um efeito negativo. Aliás, como eu gosto muito de conto policial, de literatura policial, e sou muito curioso, eu estava lendo outro dia de que existe um princípio na medicina pericial, na perícia policial, que é chamado efeito, se não me engano, Léotard, que significa que todo agente que vai investigar uma situação de crime, a presença da pessoa interfere, leva coisas para a cena de crime. Então, por isso, quando vocês veem em essas séries policiais que as pessoas se locomovem por locais estabelecidos, cobrem os pés com aquelas sapatos cirúrgicos, usam luvas. Para quê? Para não levar coisas a mais para o local do crime. Fazendo uma analogia, não muito legal, mas fazendo uma analogia com o que eu quero dizer, o efeito placebo-nocebo corresponde a isso. Toda relação humana produz uma interferência mútua. Não existe nenhuma relação humana que não provoque interferência mútua. Então, nesse caso, falar do efeito Léotard é a mesma coisa que falar do efeito placebo, do efeito nocebo, e lembrar que efeito adverso é inerente à presença de uma substância no corpo da gente, dado como remédio. É importante que a gente pense nisso,
Porque o efeito placebo-nocebo vai acontecer numa situação em que a pessoa tome aquilo como uma medicação. Em uma circunstância em que ela seja só a ingestão, não vai acontecer nada. Então, os placebos só funcionam, e nocebos, esses dois efeitos só acontecem em relações terapêuticas, sejam formais, no caso médico-paciente, enfermeira-paciente, psicólogo-paciente, seja em situações em que é aplicado por um vizinho. Quando alguém está tendo uma aflição, usando uma expressão popular, está aflita, está angustiada, e alguém traz um copo com água com açúcar, esse ato é um ato terapêutico, a pessoa está trazendo algo com um sentido terapêutico, a pessoa que está tomando aquilo está tomando como algo que vai ajudar, e só por isso é capaz de provocar uma melhoria, uma acalmia, sem que seja pelo efeito da água com açúcar. Não é o efeito químico da água com açúcar que provoca a melhoria, a acalmia do estado angustiado que a pessoa estava, aflito. Mas é a relação terapêutica que se estabeleceu entre a vizinha, entre o parente e a pessoa que estava sofrendo. Então, sempre a presença de uma relação terapêutica vai trazer um ponto positivo e um ponto negativo. Mantém-se a terapêutica aquela em que o ponto positivo é maior do que os pontos, são maiores do que os pontos negativos, óbvio. E nesse caso que eu estou me referindo, nesses dois casos, em que é uma situação que tem se espera uma demora de resposta, a pressa, a urgência colocada pelo acompanhante, motivada pela dor que ela está sentindo de ter alguém amado sofrendo, termina fazendo com que tudo sempre comece do zero. Algo parecido com o mito de Sísifo, em que ele foi condenado, um criminoso foi condenado a rolar uma pedra em cima da montanha. O peso da pedra rolava de volta. Nesse caso, o peso da pedra é a angústia do acompanhante. No outro caso, que é a situação da aceitação e olhar com olhos, vamos dizer assim, mais claros, que possam avaliar não somente o lado negativo, mas a necessidade do tratamento. Então, eu terminando hoje aqui, tudo isso me vem à tona, de que toda relação entre duas pessoas provoca interferência mútua. Moreno, o criador do psicodrama, ele criou um lado do psicodrama chamado sociometria, que é exatamente isso. Toda relação existe algo de aceitação, de rejeição, de indiferença, mas existe uma atitude humana em relação a tudo. E toda relação terapêutica, ou seja formal ou seja informal, ela traduz expectativa. E essa expectativa pode trazer para a pessoa que tomou a medicação um efeito positivo acima do que é esperado pela medicação, tipo, tem 2 dias que comecei o remédio, não tem nenhuma razão possível para a pessoa começar a ficar bem do ponto de vista químico, bioquímico, e a pessoa dizer, eu comecei a me sentir bem logo. Isso é um efeito placebo, ou seja, positivo. Ou a pessoa acabar de tomar o remédio e meia hora depois dizer que está se sentindo mal e não existir efetivamente nem tempo de absorção para aquela medicação. Há medicações que são absorvidas bem rapidamente, né? Aquelas sublinguais, por exemplo, ou injetáveis. Não, estou me referindo a um comprimido, em que mal se engole e já se tem algum efeito adverso. Então, essas duas coisas, o efeito placebo e o efeito nocebo, associado à ideia de que todo tratamento médico, especificamente psiquiátrico, envolve compreensão do objetivo terapêutico e aceitação dos preços dos efeitos adversos. Espero que haja sido interessante.